Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Meu nome é Dione e eu estou aguardando vocês para a gente entrar na nossa discussão. Então vamos lá, a gente está com algumas pessoas aqui. Eu sou Dione, sou professora da Universidade Federal do Paraná. Ficarei com vocês agora nessa live que programamos para acontecer de agora, das 2 da tarde até as 3, e onde nós trataremos com a professora Virgínia sobre o tema da sexualidade, discutir um pouquinho como anda a nossa vida amorosa nesses tempos de pandemia. Eu queria, antes de apresentar a professora Virgínia, né? Oi, Virgínia! Olá, boa tarde a você, a todos e todas. Virgínia, minha grande companheira de projetos, professora da universidade também, né? Com quem trabalho muitas vezes. E Virgínia estava apresentando para eles aqui, antes de entrarmos no tema de como anda a nossa vida amorosa na pandemia, de como estamos refletindo e pensando questões da nossa sexualidade, também estava apresentando o nosso programa, né? O Convida, que dentro do Convida nós temos algumas chamamos de Você Importa. E dentro da estratégia do Você Importa, nós estamos organizando duas questões bastante importantes e que nós faremos com vocês hoje. Uma é a live, para que a gente possa discutir com o convidado sempre, e a nossa convidada hoje é a professora Virgínia. E depois disso, nós vamos abrir uma roda de conversa com quem quiser continuar comigo e com a professora Virgínia, para que possamos discutir um pouco mais, aprofundar algumas questões. E já vou dizendo, as pessoas são convidadas a participar, não são obrigadas, elas vão poder participar por chat, por áudio, por vídeo, vão poder ficar só escutando se desejarem, né? Mas nós teremos dois momentos agora. Nós vamos iniciar com a live e logo depois da live nós passamos então para a nossa roda de conversas. Queria lembrar que dentro do nosso programa e do nosso projeto Você Importa, a universidade tem uma preocupação de agregar as pessoas que são vinculadas diretamente a nós, através dos seus diferentes programas, estarmos abertos a toda a nossa comunidade de professores, de estudantes, de técnicos, e também abrimos para que a comunidade possa nos acessar. Quer dizer, participe das nossas lives, participe das nossas rodas de conversa, esteja se vinculando. No momento em que nós precisamos ficar um pouco mais afastados, um pouco mais cuidadosos, um pouco mais centrados na nossa saúde, nós também queremos, enquanto universidade, estar próximo das pessoas. Portanto, faremos isso sempre com muito cuidado e nos utilizando de todos os recursos da tecnologia, né? Por isso, as lives e as rodas de conversa que são virtuais. Gente, eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar com a Virgínia, né? Porque a professora Virgínia, além de trabalharmos juntos, é uma grande amiga com quem nós partilhamos muitas coisas na universidade, com quem pensamos muitos caminhos. E como convida, nessas semanas, vem trabalhando temáticas nas suas lives, e nós já trabalhamos um pouco de como é ficar isolado, depois trabalhamos um pouco sobre como são as questões que envolvem as mulheres e a pandemia, a mulher e seus diferentes papéis. Agora nós passamos a discutir um pouquinho sobre como isso vem se relacionando com os estudantes e com as pessoas que nós vamos chamar dos nossos jovens da universidade, né? Não só, mas também nos dedicando um pouco a eles. Nessa semana discutimos um pouco sobre escrita acadêmica, sobre as situações que envolvem as telas e os jogos. Hoje vamos discutir um pouco sobre a vida amorosa,
sobre as questões que envolvem a nossa sexualidade nesse período de pandemia. Virgínia, a palavra é sua, por favor. Acho que temos várias questões aí para discutir, né, com relação à vida Uhum. amorosa, porque também, ao falar de vida amorosa, a gente também está falando de qualidade de vida. Uhum. E então, eu acho que a gente vem tentando fazer com esse projeto, com Você Importa, né, dentro do Convida, é justamente discutir sobre a qualidade de vida, né, no momento em que a vida de todo mundo virou de perna para o ar, né, ou deveria Uhum. virar, né, porque alguma coisa tão Uhum. grave acontecendo, né, Uhum. realmente requer que as pessoas façam também mudanças e reflexões e a não ser quem esteja negando tudo isso, né? Quem está Uhum. conectado com a realidade, possivelmente está muito afetada por ela, né? E aí envolve várias questões, porque o de fora muitas vezes parou de existir para quem está num distanciamento mais radical ou no isolamento físico, né? Ou o de fora passou a existir como extremamente ameaçador. Isso é uma coisa Uhum. também para a gente pensar, né? Porque as pessoas que estão saindo, muitas voltaram agora aos seus trabalhos, porque a gente sabe que, né, tem uma volta gradual, mas estão voltando com muito medo do contato social fora, com muito medo de voltar para casa, para ter um contato também em casa, e está sendo esse potencial contagiador, né? Isso é uma outra realidade. Você vê, a semana passada, a gente falava Uhum. muito de um isolamento, que a gente estava imaginando que a maior parte das pessoas estavam no maior isolamento. Dessa semana para agora, Johnny, eu comecei a perceber e já ter notícias, inclusive em supervisões e tudo, de várias pessoas que já voltaram aos seus trabalhos. Então, Uhum. assim, já é um outro contexto, mas voltaram tomando cuidado, mas com muito medo do meio de transporte, com muito medo de voltar para casa e se relacionar com as pessoas em casa. Então, veja, um dado novo que quando a gente marcou a live já também não existia, né? Então, Sim. assim, tudo, né, como eu disse, parece que de repente ganhou uma nova configuração daquilo que a gente vinha tentando já lidar com os problemas que já são os problemas familiares, com que já são os nossos Uhum. problemas normalmente associados à vida amorosa, à nossa sexualidade. Aí vem a necessidade de distanciamento, aí vem o medo do contágio, vem a possibilidade de ficar doente, de morte, e agora esse medo do contato com outras pessoas, né? Então, a gente acaba ficando com esse receio, tanto estando dentro de casa, como quem está saindo e retornando para suas casas, né? Uhum. Com relação específica, as questões que vamos tentar pôr isso um pouquinho em partes, então, né? Imaginando quem está em casa, está em distanciamento físico, né? Que tomara que não esteja em distanciamento social, porque o que a gente está fazendo aqui Uhum. é laço social, né? Então, Uhum. não estejam em distanciamento social, estejam em distanciamento físico. Social é o que a gente faz pelo telefone, pela internet, de alguma forma mantendo os nossos contatos. Então, para quem está nesse É. ambiente, né, que agora é toda a geografia possível, com os filhos em casa, né, os companheiros em casa, sem sair, né, a gente tem aí essa gravidade de uma proximidade, né, que com o tempo, ao invés de facilitar a intimidade, ela dificulta a intimidade. Dificulta a intimidade sexual, dificulta até mesmo a intimidade com relação à troca de diálogos, o que seria pensar num contrassenso. Poxa, já que a gente está tão próximo, por que a gente está com tanta dificuldade, né, de Uhum. conversar? Uhum. Por que a gente está com tanta dificuldade de se abraçar agora que a gente pode se abraçar o dia inteiro? Né? Uhum. Por que a gente está com tanta É. dificuldade de ter sexo? Porque agora, de repente, né, as crianças estão lá, cada um no seu jogo, no seu computador, ou na sua série, e a gente pode, né, enquanto casal, de repente desfrutar de um erotismo e de repente percebe que o erotismo foi embora. Né? E o que Uhum. a gente Uhum. tem ouvido muito é justamente uma dificuldade dos casais se reencontrarem, inclusive sexualmente, né? Mas não só sexualmente, também emocionalmente, também em diálogos, né? Que haja uma troca de emoções, de sentimentos, e a gente poder pensar por que isso se dá, né? Por que isso acontece, né? Por que quanto mais próximo, menos desejo, né? E também quanto muito distantes, também o desejo também ele cessa, né? Então, quando muito próximo, quando muito distante, muito tempo sem se ver, o desejo
parece que vai embora, né? E aquilo que a Virgínia, gente como é que nós tenta, vamos achar esse meio termo? pois é, aquilo que a gente tenta agarrar, né, pelo rabo e falar assim, mas eu quero desejar, mas eu não desejo. Uhum, Meu corpo não reage, não uhum, acontece, né? Eu digo, desejo é uma acontecência, para usar até uma expressão que é de Heidegger, não é nem de Freud, né? Apesar de eu trabalhar com a uhum, psicanálise, é uma acontecência, aquilo que acontece. E muitas vezes sem uhum, a gente querer, né? Porque quando a uhum, gente quer desejar, o querer consciente não é o que leva o desejo. O desejo é isso que acontece em nós e nós podemos ou não percebermos como desejantes. Quando percebemos, podemos dar expressão a isso. Quando não nos percebemos, ou quando isso é proibido, como Freud nos ensinou, muitas vezes isso pode virar um sintoma, porque aí nós temos que uhum, reprimir o desejo. Mas voltando uhum, então, por que muito próximo o desejo não acontece? Ou o desejo vai embora, né? Enfim, a gente não consegue fazer com que volte, porque ele não é um ato de consciência, né? Porque o uhum, desejo, ele precisa desse distanciamento para acontecer, né? O desejo precisa desse espaço da fantasia. O desejo precisa, né, que algo do outro seja conservado enquanto fazendo parte da fantasia que nos desperta para a sexualidade, que desperta o nosso desejo. Então, se, né, essa presença, ela, enquanto excesso, ela tomar conta desse espaço da fantasia, não permitindo que a fantasia possa ser veiculada entre o casal, o desejo vai embora. Né? uhum, Lembrando que todos os nossos afetos, né, todo o amar, todos os afetos humanos, eles se constituem numa ambivalência. Nós só amamos, nós só desejamos, mas nós só amamos aquilo que nós também temos raiva, temos ódio. Todo afeto humano se constitui na base da ambivalência, né? Então, nós amamos e odiamos. Nós uhum, odiamos quando o outro não faz o que a gente quer, quando o outro não corresponde aos nossos ideais, né? E nós amamos quando ele se aproxima dos nossos ideais. Então, todo o afeto é constituído na base da ambivalência. Como que nós lidamos com a ambivalência? Esse meio termo que você falou, Dione, né? No dia a dia. No dia a dia, podendo sair, podendo trabalhar, podendo ter uhum, ausências, podendo ter uhum, essa separação, né? uhum, Nessa separação, onde há esse tempo para que esse lado dos afetos constituídos na ambivalência, ele também possa se expressar, a gente consegue acabar expressando essa ambivalência de outras formas e por outros uhum, meios e por outros escoamentos. Quando existe uma presença maciça na qual não é possível que esse lado, que a gente pode chamar o outro lado do afeto, o outro lado do amor, né? Mas como ódio, e que não é uhum, o contrário do uhum. amor, o ódio, né? Como já nos ensinou Guimarães Rosa, quem odeia leva o outro para a cama, né? Do Grande Sertão Veredas, em várias novelas também fala muito sobre isso. Quem odeia leva o outro para a cama, né? O, Aham, a outra face, né, do amor não é o ódio, é a total aham. indiferença, é o outro não Isso, existir. Né? Quando isso. você Uhum, odeia e odeia muito, é porque você está muito ligado à pessoa, é porque a pessoa te afeta muito uhum, ainda, uhum, né? uhum, Então, retornando, quando nessa convivência muito maciça não existe espaço, né, para que essa ambivalência de afeto possa estar presente sem ameaçar a relação, ela acaba estando presente em termos psíquicos e esvaziando o desejo também. uhum, Então, aonde existe uma possibilidade da relação se constituir afetiva, enquanto possibilidade de circulação dos afetos que fazem parte do humano, a possibilidade de se manter o desejo aumenta. Você ia falar uhum. alguma coisa, Johnny? Eu queria, Virginia, porque quando você estava falando, né, de que a constituição do nosso desejo, do nosso interesse, também vai se dar mediada por um certo distanciamento no sentido de afastar-se para sentir a falta, para ter o seu espaço, para ter o espaço do outro também, eu queria partilhar uma experiência que eu tive. É, eu precisei levar o meu filho a uma consulta, né, em determinado momento desse
desse momento em que nós estamos um pouco afastados, mas esse afastamento físico, né? Não esse afastamento social. E foi muito interessante que eu saí logo no período em que estava todo mundo preso ainda, onde assim todas as pessoas estavam ficando muito em casa, respeitando muito esse período em que a gente está tentando conter a curva da pandemia. E eu circulei e eu tive uma sensação que eu nunca tinha tido antes, que era assim, eu ficava tomando um certo distanciamento físico das pessoas. Eu fiquei muito preocupada com isso e fiquei imaginando como é que as pessoas vão retomar a vida depois que isso passar, se a gente começa a ter medo do outro, que pode ser um contaminante. Né? Uma coisa que eu nunca tinha tido, não sou de ter medo de andar na rua, não sou de ter medo de encontrar pessoas, não tenho medo de contaminações, né? Mas de repente eu estava num ambiente que era um ambiente na rua, eu não estava presa num ambiente com troca de vírus. E fiquei pensando, eu vou ficar mais para esse lado da rua que não tem ninguém. As pessoas estão passando do outro lado. E eu fiquei, como é que nós vamos retomar vida, amores, namoros, né? Como é que os nossos adolescentes vão voltar a se encontrar, se tocar, se abraçar? Se eles vão estar mediados também. Quer dizer, a gente precisa desse afastamento, mas a gente também precisa voltar a abraçar. E aí? É. Eu acho, com relação a isso, tem vários autores falando muita coisa. Logo que começou a pandemia, teve alguns autores dizendo que quando o estudo passasse ia virar uma grande orgia nas praças, né? Até uma coisa que eu ri muito assim com alguns colegas. Nossa, quando isso acabar, a gente vai querer todo mundo, né, soltar a coisa assim de uma forma porque ficamos muito reprimidos. Isso foi no começo, né? Isso nós estamos com 2 meses já. Isso foi lá no comecinho. Depois começaram a vir pensamentos muito como você está colocando, assim, não, isso não vai passar tão cedo, isso vai demorar muito. Aí começou a ter a ideia de que, bom, isso vai passar, mas vai ter a segunda onda. Isso vai passar enquanto não tiver uma vacina, enquanto não tiver uma segurança, as pessoas vão ter que manter, a gente vai voltar, mas vai voltar com distanciamento. Não vamos voltar como antes, né? Mas você falando agora, e eu pensando também na questão da própria intimidade dos corpos, que envolve os nossos adolescentes, envolve todos nós também, nós passamos por um período semelhante se a gente pensar no final da década de 80 com a AIDS. Né? Nós vivemos muito isso. Os nossos jovens não viveram da forma como nós vivemos. Né? Quem tem mais de 50 anos passou muito por isso, porque estava no auge, né? E aí, de repente, chega uma doença que ninguém sabe direito o que é, e a única certeza que se tinha é que era transmitido pelo contato sexual. Depois pelas secreções, até se achava pelo beijo, mas ficava muito associado a isso. Então, nós fizemos parte, né, de uma geração com muito medo também. Né? Muita gente se casou por causa da AIDS, tá? Então eu vou sossegar e vou casar e vou ter um parceiro único, e fazemos o exame e todo, né? E passou a usar camisinha e tal. Só que os nossos jovens, mais jovens, os nossos alunos da Federal, enfim, os que estão aí com 20 e poucos anos, eles não viveram a AIDS da forma que nós vivemos. Quem tinha AIDS morria. Isso era fato. Quem tinha AIDS morria. Não existia coquetel, não existia o que fazer. A AIDS não tem cura até hoje, enquanto cura, mas ela tem um controle, ao exemplo de outras doenças crônicas, que possibilita que as pessoas olhem, inclusive, para ela com muito menos cuidado, né? Já tratando-a como doença crônica, inclusive colocando as pessoas em risco, tanto que está havendo, de novo, um aumento muito grande das pessoas infectadas em todo o mundo, no Brasil, inclusive, por conta de considerarem a AIDS como uma doença crônica e não precisarem usar camisinha, por exemplo, que é uma coisa que, quando começou, quem não usava morria. Né? Então, assim, teve este período, se a gente imaginar, né, pós-AIDS, onde as pessoas tiveram que se adequar à questão da sexualidade, uma sexualidade protegida, possivelmente vai ser um período que a gente vai viver, né, pós-pandemia, até a gente ter a vacina. Ou a gente ter
um remédio, enfim, uma cura, que as pessoas possam de novo, né, a maior parte já estar imunizadas, ou porque já foram contaminadas, ou se recontaminando, mas ao exemplo do H1N1, enfim, que possa se ter uma vacina e as pessoas possam retomar. A gente sabe que a gente vai passar por períodos, né, de pandemias virais a partir dos últimos anos, né? Que isso vai ser muito comum para a humanidade. Talvez as maiores guerras que a gente passe sejam as guerras virais, né, em termos de ameaça humana, contrário do que a gente imaginava, né, como uma terceira grande guerra que envolvesse armas e tudo mais, que é exatamente essa coisa das pessoas irem e virem e com isso estarem trazendo, né, possibilidades de contaminação que a gente não tinha antes. Mas também acredito que durante um período a gente vai ter que ser muito criativos com relação à questão dos afetos, com relação à questão do contato, com relação ao que as comissões de epidemiologia vão dizer que é possível, né, para a gente fazer, até que se tenha uma vacina, e depois nós vamos voltar a ter os contatos, ao exemplo da AIDS, né, como a gente vinha tendo. Então, acho que os jovens, sim, os jovens têm uma grande dificuldade aí para enfrentar, mas ao mesmo tempo, Johnny, se a gente imaginar os mais jovens, a gente também tem que pensar que eles estão muito adaptados à questão virtual, né? É uma juventude muito adaptada a tanto encontrar parceiros na virtualidade, quanto desenvolver mecanismos de contatos virtuais, né? Que envolve a questão do sexo virtual, do testar, né? O sexting, né? Que eles falam, testar coisas sexuais para que ambos possam se excitar e, ao mesmo tempo, também se masturbar, cada um no seu lugar. Então, existem aí coisas que já acontecem, já vem acontecendo, por essa facilidade do jovem ter mais acesso à virtualidade, e que agora, com essa questão do distanciamento e do isolamento físico, vem sendo utilizado bastante. Há um risco aí, né? O risco da virtualidade é o risco que, inclusive, você discutiu essa semana, né? Com uma colega nossa, com a questão dos jogos, né? Foi você ou foi a professora Alice que discutiu? Alice, foi ontem. Foi a Alice, então foi ontem. Foi a Alice que discutiu ontem sobre a respeito dos jogos, e a gente vendo, quer dizer, tem um lado positivo da questão da virtualidade, né? Como a pornografia, o sexo virtual, ou o escrever coisas sexuais para se excitar, tem o seu lado extremamente positivo, principalmente em épocas de distanciamento físico, de isolamento físico, e tem o risco que é você colocar isso no lugar do que seria o contato real, né? Do que seria a possibilidade depois, enfim, quando isso retornar, ou mesmo nas próprias casas, os casais que estão nas próprias casas, né? E estão aí com esse erotismo esvaziado, e estão cada um ali no seu telefone com parceiros, né? Diferentes, né? Lembrando que tem muita gente que considera que isso não é traição, né? Porque não é real, né? No sentido de corpo. Toque. No encontro, toque. E estão ali dando vazão, né? Seja paquerando, ou seja mesmo muitas vezes fazendo sexo virtual dentro de uma mesma casa, né? O casal não consegue se encontrar, mas consegue se encontrar com parceiros de fora. Isso acontece e tem acontecido muito agora em época de pandemia, até mesmo, isso é mais comum entre os homens, né? Quando eles se percebem esvaziados do desejo pela parceira, pelo parceiro, enfim, mas pelo que é o convencional ali, como que a gente fala? O encontro com o outro, físico? O oficial, né? Principalmente o homem percebe que a sua parceira ou seu parceiro oficial, por ele não está tendo mais um desejo sexual, é muito comum que ele vá se testar fora. Se testar, no sentido de que a perda do desejo sexual para o homem é uma ameaça muito grande, né? Porque ele é criado em termos de gênero em códigos diferentes do que para a mulher, né? As coisas estão se aproximando com os anos em termos de educação de gênero, mas a gente ainda sabe que homens e mulheres recebem mensagens muito diferentes com relação ao que é permitido e o que é desejado em termos sexuais de homens e mulheres. Isso a gente sabe. Então, é muito comum o homem perceber que não está tendo desejo pelo seu parceiro, pela sua parceira oficial, ele ir se testar fora.
O testar fora, quando nós não estávamos em época de distanciamento e isolamento, era testar fora, paquerar na rua, ver lá no trabalho se alguma coisa acontece no seu corpo, se ele está com problema realmente de desejo, se ele está com problema físico, que é sempre uma preocupação muito grande, principalmente se envolve a disfunção erétil, a impotência, né? Agora, isso é feito em termos virtuais, né? Então, os homens procurarem a pornografia ou procurar sites, enfim, ou coisa e tal, para se excitar, para se testar, ver se ele está com um problema, né, de disfunção ou não. Né? A mulher, nesse sentido, também utiliza os mesmos mecanismos, mas de uma forma muito menos frequente do que os homens. Né? A mulher também está se permitindo muito mais esse tipo de coisa, mas é menos frequente que os homens, a necessidade delas de testarem a feminilidade. A mulher se sente mais segura de estar no corpo da mulher, mesmo quando o desejo está falhando, ela não tem dúvidas com relação à identidade de gênero dela, como, por exemplo, muitas vezes acomete o homem, se ele falhar sexualmente, ele é acometido também da dúvida com relação à sua própria masculinidade. E isso é um problema muito grande. Né? É um problema, inclusive, para as mulheres entenderem isso. Né? A falha sexual. Como assim, no homem, Virgínia? Explora isso, eu achei super legal. A falha sexual no homem atinge de uma forma muito direta a sua identidade de gênero, a sua identidade sexual. Ele se sentir menos homem porque ele tem uma falha sexual. A mulher que não goza, por exemplo, isso é muito comum, isso não a atinge em nada com relação ao fato dela se questionar se ela é mulher ou não. Certo. Ou se ela é muito mulher ou não. Né? Então, a mulher pode passar a vida inteira sem nunca ter um orgasmo, sem nunca se sentir eficientemente ou suficientemente excitada e não ter dúvidas com relação à sua identidade de gênero e não se sentir ameaçada enquanto mulher. Principalmente se ela despertar o desejo no homem. O que ameaça, ou no outro, tá? Quando eu falo homem, eu tô falando na parceria. O que ameaça a mulher com relação à sua identidade é ela não despertar o desejo no outro. Isso ameaça. Então, por exemplo, na velhice, a mulher, que muitas vezes começa a sentir, começa a perceber que ela está menos desejada, ela já não é mais tão desejada, e isso a afeta muito mais do que, por exemplo, o fato, muitas vezes, dela nunca ter tido orgasmo. Sim. O que não deveria ser, né? Eu não estou valorando isso, eu estou dizendo o que acontece. Né? Então, você imagina, dentro disso que nós estamos falando, então, de um isolamento ou distanciamento, se a gente ainda coloca esse casal, né, já com uma certa idade e ainda numa situação assim, né? Então, a gente já está falando das dificuldades de estar junto, onde o desejo vai embora, e ainda por cima disso, que são agravantes com relação ao próprio funcionamento da sexualidade e ao próprio desejo. Virgínia, a gente está conversando aqui e está aparecendo um monte de perguntas também, as pessoas estão se manifestando, e tem uma coisa que surgiu que eu queria trazer um pouquinho, você já está trabalhando, mas para a gente até poder responder um pouquinho esses questionamentos, né? Há uma discussão assim, uma das perguntas, se o contato com a pornografia, né, até por conta desse momento em que nós vivemos, por todas as questões que você já trouxe, que envolvem ou os adolescentes ou que envolvem os próprios casais, né? Homo ou hétero, enfim. Mas em que medida, né, essa pornografia pode se constituir como uma anormalidade, como um problema dentro desse relacionamento, né? A questão é bem nessa perspectiva. Como que a pornografia, esse recurso que os casais podem usar, inclusive, para dar conta desse desejo, pode ser algo que venha a atrapalhar esse relacionamento. E aí, retomando também para a questão, queria trazer e complementar para a questão dos adolescentes, né? Porque a gente vem de uma época onde o nosso contato não era um contato com pornografia que se dava o tempo todo na sua mão, numa tela do smartphone, né? Sim, Quer exatamente. dizer,
As Era pessoas esperavam proibido, chegar era uma revista, revista. Hoje era não. escondido. Uhum, É exatamente. A escondido, né? facilidade, né, do acesso. É. Uhum. Então, eu queria que você explorasse um pouquinho, né? Porque algumas perguntas estão em relação à perspectiva da pornografia como algo que seja Uhum. uma estratégia para despertar o desejo, inclusive, e algo que seja excludente do outro, onde eu me Uhum. basto nesta relação que é virtual ou da pornografia e o encontro não é mais necessário, né? Então, eu queria Isso. trazer Bom, um só pouco isso disso. já daria uma live, né? Se a gente É, pensar assim, erotismo e pornografia é outra, só isso é uma live, gente. A gente não fala é. nem relacionamento amoroso, a gente só fala disso, é uma live. Por quê? Aí, bom, tem várias questões Olha, nós já aqui. vamos para outra live, Virgínia, daqui uns dias, viu? Vai ser só isso. Pornografia e erotismo, porque erotismo é uma coisa, pornografia é outra. E Sim, eu acho que isso é importante a gente fazer uma diferenciação, tá? tá. Basicamente, dentro dessa diferenciação, a gente tem que imaginar que erótico é tudo aquilo que desperta o corpo para o desejo. É o erótico, Uhum, né? Então, o erótico, ele envolve o corpo muito mais como um todo, ele envolve relações, ele envolve o falar, que para a mulher é tão importante para a mulher se excitar o falar, né? uhum. Muitas vezes o ouvir para a mulher, né? Diz que o ponto G da mulher está entre as duas orelhas, né? Está entre o que ela ouve, né? Então, assim, Aham. o erótico é isso. O erótico é o que desperta o desejo, é o que desperta para isso, para você estar vivo, né? É o que desperta Uhum. os sentidos, né? A vontade do se tocar, a vontade da troca. A pornografia diz respeito àquilo naquilo, diz respeito a órgãos, né? Tanto que o pornográfico, o filme pornográfico, a câmera vai focalizar aquilo entrando naquilo, né? Seja o Uhum. que entra no que, mas é sempre alguma Uhum. coisa que tem que entrar em alguma. E focaliza o órgão. Não tem as pessoas, né? Uhum. Focaliza o órgão Uhum. e muitas vezes focaliza o rosto, alguns focalizam o rosto, para parecer que eles estão tendo vontade, desejo, enfim. Mas basicamente focaliza órgãos, então não é a relação. O erótico diz Uhum. respeito à relação. A pornografia diz Uhum. respeito aos órgãos, né? Agora, quando a Certo. gente junta os dois, e que o que é bastante importante a gente juntar, é porque a gente goza com os dois, né? Uhum. A gente goza Uhum. no Uhum. órgão, né? Uhum. Na descarga no Uhum. órgão, então a mulher goza no clitóris, o homem goza com o pênis ejaculando, mas também gozamos com o corpo todo, né? Também Uhum. gozamos na relação, também temos Uhum. prazer com o corpo todo. Então a gente tem o prazer só Uhum. do órgão, na maior parte das vezes, no ato masturbatório, onde a gente aciona exatamente aquela Uhum. fantasia, que tem exatamente aquele dispositivo que vai levar à descarga orgásmica. Então, nessa fantasia, o outro, se ele aparecer como real, ele vem atrapalhar muitas vezes. Porque no ato masturbatório, o ambiente é o ideal, a fantasia é o ideal, o outro pode ser até o nosso parceiro oficial. Muitas vezes as pessoas se masturbam com seus parceiros oficiais, Uhum. mas Uhum. ele dizendo o que ela quer que ele diga, ou ele quer que ela diga, fazendo exatamente no cenário ideal para acionar a fantasia do gozo. Então, a masturbação aciona o outro do ponto de vista do outro ideal que me faz gozar. Que muitas vezes, quando vai para a realidade, seja na cama ou em qualquer ambiente que for, o outro não é esse outro ideal, o outro é o Uhum. outro da alteridade. Então, muitas vezes, esse outro da realidade não é capaz de me fazer gozar, como esse mesmo outro quando eu aciono na minha fantasia masturbatória. Né? Uhum. Então, eu diria assim, que na maior parte das vezes, a nossa grande dificuldade é lidar com a realidade do outro enquanto alteridade que não corresponde imediatamente à minha fantasia ideal de gozo. Né? O outro é o Certo. outro. E muitas vezes, para que ele seja, eu preciso dizer, eu preciso me abrir, eu preciso dizer como que ele me atinge para me fazer gozar. O que eu preciso que seja feito para me fazer gozar. Né? E vai de cada um, primeiro, conhecer isso e saber do seu mundo interno. Qual é esse dispositivo que o faz alcançar esse nível de prazer?
E segundo, poder compartilhar numa relação onde o outro possa ser capaz de estar neste lugar, de poder ser essa figura que entra nessa fantasia do desejo. A relação pode ser muito boa, em termos do que se troca, em termos do cotidiano, do que vocês dividem na casa, e ela pode ser péssima em termos eróticos, em termos do que faz gozar. A pornografia, ela pode ser muito boa para algumas pessoas no fazer gozar, como máquina de fazer gozar. Né? Porque daí ela pega, ela exclui a alteridade, ela exclui os problemas e ela traz exatamente a cena dos órgãos gozando. Né? Então ela é mágica, ela tem essa magia de máquina de fazer gozar. Quando ela vai funcionar como máquina de fazer gozar? Quando, para ambos, isso não for um problema, porque se for máquina de fazer gozar para um, mas para o outro é máquina de fazer vergonha, vai ser um problema na relação. Certo. Se for máquina de fazer gozar para os dois, e é alguma coisa que entra ali meio como aquela lingerie, aquele vibrador, né? A pornografia é aquilo que vai disparar, ela entra no jogo do casal, ela não entra como ameaça para o casal, ela vai também poder entrar no jogo e vai poder, no casal, acionar um gozo. E muitas vezes ela tem uma importância muito grande, porque ela fica meio como um segredo do casal, sabe? Assim como a lingerie, assim como, hoje você passa tal batom, hoje você faz tal coisa, hoje hoje você fica de meia. Nossa, será que alguém tem isso? Mas tem, né? Então, assim, faz parte desses segredos sexuais tão importantes para se manter o desejo, inclusive fora do lugar do sexo em si, né? Aonde a gente pode acionar essas fantasias. Se para um é máquina de fazer gozar e para outro é máquina de broxar, em qualquer sentido que seja para homem e para mulher, não dá para entrar na relação, né? Se muitas vezes para um é uma grande ameaça saber que o outro está vendo cenas pornográficas, para esse que se sente ameaçado, não vai ser broxante, quanto pode representar uma grande ameaça para a relação. Porque ele vai se sentir traído que o outro esteja vendo imagens. Como eu falei há pouco, para muitos casais, o que eles fazem virtualmente não é traição. Para muitos casais é. Mas você estava desejando outro que não sou eu. Para muitos casais, a relação está no nível de que se eu não for o único objeto do seu desejo, você está me traindo. Né? Então, veja, esses contratos que existem na relação, que muitas vezes eles não são compartilhados, eles só são descobertos quando vem a crise, quando descobre que o outro está olhando a pornografia, quando descobre que o outro está tendo conversa que eu acho que ele não deveria ter, porque, né, não são compartilhados, essas falas não podem ser veiculadas na relação. Muitas vezes, quando o ato aparece como crise. Então, a pornografia pode ajudar se ela puder entrar no jogo do casal como o segredo sexual, porque só diz respeito a dois, né? Como se dois precisar de um terceiro também só diz respeito a dois. O que dois fazem de comum acordo, né? Isso é importante, de comum acordo para que ambos seja bom, né? Isso diz respeito aos dois, tá? De comum acordo. Isso envolve qualquer coisa, desde que seja de comum acordo e não agrida a individualidade, o físico, o psíquico dos que estão envolvidos. Nós não temos nada a ver com isso, né? E não vamos avaliar, não tem nenhuma anormalidade com relação a isso. Tá? Então, aonde a coisa sai do controle, aonde a coisa começa a ameaçar, justamente quando não pode entrar nesse acordo de dois, quando não pode entrar no acordo do casal. Isso para o casal. Agora vamos falar dos nossos jovens pornografia. Então, eu falei que a pornografia, só ela já dá uma live no erotismo, da outra live. Nos nossos jovens, né, a pornografia muitas vezes entra para os jovens, ainda muito mais para os meninos do que para as meninas, mas em termos propedêuticos, a gente poderia dizer. Muitas vezes o jovem, o menino, vai procurar a pornografia para aprender, saber o que fazer, saber o ideal que ele tem que ser como homem, seja com a mulher, seja com o homem, de acordo, né,
com o que é a Uhum. sua preferência sexual, mas ele vai muitas vezes procurar na pornografia o que fazer, como fazer, o que ele deve fazer, né? E ele vai encontrar o que na pornografia? Ele não vai encontrar a realidade. Esse é o problema, Uhum. Uhum. né? E Uhum. esses Uhum. jovens que vão procurar na pornografia tanto máquina de fazer gozar, como eu já falei, mas também como uma propedêutica para aprender a fazer sexo, né? Uhum. Eles não aprendem a realidade. Porque Uhum. quando eles vão estar ali diante do outro enquanto alteridade, né? Se eles simplesmente colocarem em ação o que eles acham que é o ideal, que eles estão vendo das imagens pornográficas, ou até mesmo do que eles têm ideal em suas mentes, eles vão ver que para aquele outro real que está ali na frente dele, muitas Não vezes funciona. não funciona. O que mais funciona para o outro real na nossa frente é a gente estar aberto para Uhum. ouvi-lo, para senti-lo, para se entregar, para poder sinalizar também o que nos faz ter prazer, para a gente Uhum. também se despir das nossas vergonhas, dos nossos orgulhos, de achar que o outro tem que saber, porque ele me ama, ele tem que saber, ele tem que adivinhar o que me faz gozar. Ele não está dentro de mim. O Que outro não egoísmo está isso, né, dentro de mim, Virgínia? mas é o que fazemos, né? É, porque é assim mesmo, né? Que egoísmo isso. Quer dizer, o outro tem que saber de mim mais que eu. É, eu coloco a minha vida na mão do outro, né? Eu Ao deixo de modo me bebê mamãe, respeitar. Oi? ao modo bebê mamãe, né? É, Ao modo bebê exato. mamãe, você tem que adivinhar, né? É, Como que é. você vai me fazer gozar se eu Aham, mesmo não conheço o meu clitóris e não aham, sei qual é o tipo de pressão ou qual é o tipo de velocidade, ou seja lá o que, que eu preciso, né? Mas aham. eu preciso que o outro saiba, porque eu mesma não me permito me tocar, né? Isso, Isso. isso é um grande problema, né? Então, muitas É. vezes o jovem procura na pornografia essa imagem que o faz usar sem ter uma descoberta do próprio corpo. Eu não vejo Sim. com maus olhos, né? Nem a pornografia, muito menos as cenas eróticas. Absolutamente, eu acho que isso tem aí uma função. Eu não estou analisando do ponto de vista dos atores pornográficos, a indústria pornográfica, sabe? Se tem de Uhum, escravidão, não estou fazendo nada disso, né? Como a gente também não faz essas considerações quando a gente vai falar de droga, de porque se eu consumo uhum, droga, uhum. eu tô O que contribuindo nos para o importa é a traficante. pessoa. O que nos importa é a pessoa, é nesse Uhum, sentido, né? A pornografia só tem um mercado e ela está aí porque ela diz muito respeito a algo muito íntimo nosso. Ela só se uhum, mantém justamente porque ela diz respeito muito a uma demanda do humano, né? Então uhum, ela diz, uhum, ela atende uma demanda do humano, que é essa questão mágica, né, de poder gozar de um modo ideal, atravessando e furando a alteridade. É isso que a pornografia nos traz. Então ela traz um uhum, gozo muito rápido, justamente porque ela atravessa a grande barreira que é o outro enquanto o outro, uhum, né? uhum, Então, se nós ficamos só na pornografia, nós ficamos num mundo idealizado de gozo sexual, na qual muitas vezes a gente pode perder a capacidade de atravessar a barreira de alcançar o outro. Esse é o grande risco da uhum, pornografia entrar nesse lugar aonde a realidade estaria nos ensinando a lidar com os nossos próprios corpos, no sentido deles serem a nossa grande fonte de vida, de prazer, não só de sexualidade, mas de possuir um corpo que é capaz de sentir o gosto de uma comida gostosa, de ouvir um som gostoso, de ter um uhum, relaxamento. E, claro, como auge, o gozo sexual, que é o que organizaria, e na sua maior parte das vezes, o maior dos gozos, mas não é isso, não é para todo mundo, né? Então, o que a pornografia pode entrar é exatamente nesse lugar aonde impede que a gente possa conhecer o próprio corpo e nos abrir a conhecer o corpo do outro. E ficar no uhum. mundo, né, idealizado de imagens ideais, porque os corpos pornográficos são corpos ideais, não são corpos da realidade. Os Sim. órgãos Uhum, funcionam de forma ideal, não funcionam como órgãos da realidade, né? Nem o uhum, feminino, nem o masculino, né? E a uhum, relação também, porque não tem que, né, não tem que se conversar, não tem que se seduzir, não tem que se tocar, tá tudo sempre tudo muito preparado, muito lubrificado, muito certo, muito sem dor, muito, né, e uhum. sempre levando a um prazer
que muitas vezes Uhum. nos afasta de uma realidade, né? E esse é o grande E, risco. e eu fico pensando um pouco aqui, né, que às vezes nesse momento em que a gente precisa estar um pouco mais afastado fisicamente para se preservar, o quanto a gente precisa também aprender, se conhecer enquanto pessoa, é, conhecer o que me faz sentir bem, né? O que eu espero dessa construção de um relacionamento com o outro. Quer dizer, mesmo que nesse momento alguns namorados, algumas namoradas, alguns casais não possam se encontrar, isso não quer dizer que eles não podem desenvolver a sua amorosidade, que eles não possam desenvolver o seu relacionamento afetivo, né? Então, acho que é tão legal a gente poder pensar que mesmo que nós não estejamos nesse momento juntos, porque a gente tem alguns estudantes que estavam namorando, que estavam aqui e de repente voltaram para a sua cidade, mas continuam namorando. Quer dizer, continuam se falando, continuam se Sim, expressando seu afeto, se reconhecendo enquanto um casal, se descobrindo, não pelo toque, mas se descobrindo porque eles têm de questões que os aproxima, seja o gosto pelo cinema, o gosto pela arte, né, pela literatura. acho. É tão Aí a legal a gente gente tem, poder explorar isso também. aí a gente tem um grande problema também, porque assim, as mulheres nesse sentido, né, da distância e dos dispositivos de fala, as mulheres saem muito na frente do que os homens, Ah, né? sim. Uhum, Então as mulheres têm muita mais facilidade, inclusive em termos de vocabulário mesmo, né? uhum, Porque a mulher tem uhum. muito mais acesso a expressões para expressar, né, para falar sobre a sua afetividade, dizer como elas se sentem, porque elas fazem, e a gente faz isso entre amigas, inclusive, faz isso, Sim, né, sim, faz parte sim. do que os meninos. Então, nesse distanciamento físico, está requerendo dos homens, dos jovens, mas também dos homens que estão distantes, eles desenvolverem um aspecto linguageiro que não é alguma coisa que é É dado fácil. naturalmente. Isso é uma Uhum, dificuldade, a gente está vendo muito, né, dificuldades de relacionamento justamente porque as mulheres estão se sentindo pouco amadas, né, porque eles não uhum, estão conseguindo dizer, não estão conseguindo falar, né, uhum, é, justamente porque eles não têm acesso a isso, né? Não têm acesso a esse linguajar, eles estão tendo que desenvolver. Então, as mulheres, uhum, nesse sentido, saem na frente, né? É, só recuperando uma coisa com relação a essa questão da distância, também com relação à questão de quem está muito perto, que a gente tem falado em algumas lives, a gente tem falado também nas rodas de conversa, né? Que a gente está vivendo um momento que é exceção, né? É uma pandemia, é um momento de exceção, né? Nós não estamos vivendo dentro do que a gente pode esperar que isso vai continuar exatamente igual durante muito tempo. A cada dia as coisas estão mudando e é um momento de muita exceção. Então, o que a gente tem dito é para que as pessoas tenham muito cuidado para não tomarem, para não terem soluções, para não tomarem decisões que sejam, né, soluções definitivas, como, por exemplo, terminar uma relação ou pedir um uhum, divórcio, né? Porque uhum, agora não estão se sentindo amadas, porque agora não estão uhum. conseguindo manter a relação nessa distância, porque de repente o outro não fala, não consegue falar, não manda tanto de mensagens que reafirmaria, né, que eu sou suficientemente amada. Eu já vou falar do suficientemente, que eu acho importante também. Mas não é o momento. Né? Eu acho que é importante dizer para as pessoas que nós não estamos num momento, nós estamos num momento de crise. Nos momentos de crise, não são momentos para a gente tomar soluções definitivas, soluções de término, de relacionamento tinha um certo significado, de pedido Uhum. de divórcio, de separações. Não é o momento. O que eu diria agora, com relação a isso que você colocou, Johnny, os casais que estão separados, mas também os casais que estão muito juntos, com o desgaste do seu erotismo e da sua sexualidade, é que assim como a gente trabalha também, né, é, na, na, na nas questões de saúde mental, que agora é o momento da gente poder lembrar o que a gente tem de bom. A relação Isso. está tendo várias coisas ruins, tá? De repente Uhum, ele não está conseguindo escrever como eu gostaria que ele escrevesse, ele não está conseguindo manter a relação à distância do jeito que eu me sentiria segura. Eu não sei se ele está
se falando com outras pessoas, de repente em casa eu tô sem desejo com a minha esposa, eu tô sem desejo com o meu marido, eu tô... Ok, né? Mas o que vocês têm de bom? O que vocês já tiveram de bom? O que essa relação tem de bom hoje? Eu diria que nosso grande trunfo é a gente poder, hoje, no momento de crise, centralizar no que é saúde, não no que é doença da relação. O que a relação tem de bom, o que vocês estão conseguindo dividir de bom, o que a relação tinha de bom, que pode ser que não tenha mais, mas que vocês tenham uma história, né? Para que as pessoas possam se abastecer de coisas boas. Porque muitas vezes o fato de estar muito próximo, estar muito longe, isso que vem como ameaça é como se anulasse tudo que tem de bom. E não é verdade. As coisas boas existem, né? E muitas vezes a gente vai precisar, em momentos de crise, fazer vista grossa, sim, sabe? Para aquela louça da pia que eu já pedi 6 vezes para lavar e que já estou ficando morrendo de raiva, né? E que não foi lavada e que está acabando com o meu desejo, né? Porque nós estamos num momento de crise e vão ter que ser descobertos novos dispositivos para que se mantenha o mínimo de convivência, para que a gente possa ainda continuar, de certa forma, cultivando coisas boas. Não é coach, não é autoajuda, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo, gente, é que nós estamos precisando nos centralizar em saúde mental, né? E poder dar um tempo para as nossas doenças que todos nós temos, para as neuroses que todos nós temos, para os problemas de relacionamento, que inclusive a gente já tinha antes da pandemia. Já tinha, tá? Mas é poder, de alguma forma, fazer uma suspensão disso para que a gente possa ter agora meios de descobrir modos criativos de estar juntos, acionando o que a gente tem de bom. Nem que seja para esse momento a gente descobrir que tem muito pouca coisa boa. A pandemia está trazendo para os casais a descoberta que tem muito pouca coisa boa e que talvez seja o momento de começar a construir esse processo de separação. Começar a discutir sobre o que não é bom, começar a discutir como que poderia ser feito isso, mas uma construção. Nenhuma atitude precipitada, nenhuma atitude de um dia para outro, porque ficou sem receber uma mensagem um dia que o outro está distante, e aí no dia seguinte já manda um monte de mensagem, sabe? Aquela coisa de jogar M no ventilador e depois a gente vai lá e não consegue mais limpar, né? Então, assim, cuidem de vocês, né? Cuidem dos momentos bons também, porque muitas vezes é neles que a gente precisa se abastecer para poder passar por esses momentos que com certeza eles já existiam também antes, mas agora eles ficam mais graves ainda diante desse momento. Pode falar. Ai, Virgínia, achei tão legal, né? E queria retomar, né? Porque às vezes quando a gente está nesses momentos difíceis e pensar na pandemia, nesse momento de exceção, nessas relações que às vezes acabam se construindo de outra forma, até pela aproximação, a intensidade da convivência, né? E assim, a sua fala de que a gente precisa prestar atenção, reconhecer o que a gente tem de legal, as coisas que foram construídas, e muitas vezes, mesmo que a gente no final descubra que não dá, que passando isso Sim. é melhor cada um seguir a sua vida, mas puxa, é um tempo que a gente vai encontrar no outro tanta potência também, né? Quer dizer, nós nos construímos a partir do outro. E aí, esse momento também é um momento que a gente pode conseguir valorizar coisas legais nesse outro, né? Até porque, claro, a gente não está falando de separação, nada disso. Mas quando a gente trabalha com casais, a gente sempre tem que lembrar isso, né? Eu posso acabar com meu marido, eu posso, não tem mais nenhum sentido esse homem na minha vida, mas ele continua sendo pai. E aí, essa é uma outra função. E às vezes a gente, tudo junto, acaba misturando e colocando, inclusive, os adolescentes, os filhos misturados nessa relação, e eles não têm nada a ver com isso, né? Quer dizer, Isso, nós também exatamente. precisamos resgatar as coisas boas
e nos cuidarmos um pouco disso, né? Mas, Virgínia, Isso. eu não vou terminar agora. Eu só quero lembrar todo mundo que a gente ainda tem mais 7 minutos aqui, que daqui nós vamos para uma outra plataforma daqui a pouco, né? A Bel vai colocar daqui a pouco uma pessoa que nos apoia aqui. Ela vai colocar o link para onde nós vamos daqui a pouco, mas a gente vai ter mais meia hora para conversar. Porque nessa hora eu e você estamos conversando. E na outra meia hora final, né? Ou, desculpa, hora e meia Hora, final, 1 hora, é. uma hora a gente quer deixar para as pessoas também trazerem coisas, né? Isso. Mas Aham. enfim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, Virgínia, dos casais estarem se reorganizando. Sim, não sei se a Bel entra para depois explicar como que acontece esse processo, né? Nós estamos no nosso final, mas é um outro lugar onde as pessoas. Esse é o link, vocês não conseguem clicar em cima dele Uhum, exatamente, mas a gente vai para uma outra plataforma onde todo mundo vai poder falar se todo mundo quiser falar. E quem não quiser falar e não isso. quiser aparecer, também não vai falar, não vai aparecer. Mas é um momento que a gente vai poder realmente daí poder tá tirando as dúvidas de vocês. O que eu queria colocar a respeito disso que você estava falando, Johnny, da questão da gente poder também focalizar no que é saúde da relação, né? Até mesmo para poder passar por esses períodos, porque de qualquer forma, nem que seja na organização da casa, é melhor estar junto do que estar sozinho, Sim. né? Aham, E isso é muito uhum, bom, né? É bom você uhum, descobrir que de repente tem uma grande parceria aí, e descubra no final disso tudo que não dá mesmo para continuar como casal, mas dá para continuar como ser humano, né? Isso é muito bom uhum. também. Mas eu só queria terminar dizendo assim, tem um autor, né, que chama Násio, que é um autor, que ele é argentino, mas ele é radicado na França, ele mora na França, e ele diz no livro que ele chama o livro do amor e da dor, é um livro que fala do luto, bastante interessante também. Ele diz que o outro que a gente ama, né, o outro amado, o outro que nos desperta, é aquele que nos insatisfaz de forma satisfatória. Olha que coisa bonita isso. Muito legal. Porque ele está querendo dizer o quê? O outro que a gente ama e o outro objeto de amor não é aquele que nos satisfaz completamente. Consequentemente, ele não é o objeto ideal lá da pornografia, aquele que a gente aciona como máquina de gozo, tarará, tarará, embora ele possa nos trazer muito gozo em várias Uhum, questões, uhum, inclusive genitais. uhum, Mas ele é o outro, ele não está dentro de mim, né? Não estou falando de uma uhum, coisa psicótica. Enquanto o outro, ele uhum, vai me frustrar muitas vezes. E eu vou ter uhum, muita raiva, né? Mas eu amo justamente porque eu vou ter raiva, porque eu quero que essa raiva passe para que a gente possa de novo ficar junto. Eu tenho raiva porque eu continuo desejando. Então ele uhum, insatisfaz de uma forma que eu suporto, insatisfaz satisfatoriamente. Ou seja, ele é aquele que não fecha totalmente o meu desejo, e porque ele não fecha, ele deixa uma falta, e eu estou sempre uhum, tentando arrumar essa falta, né? uhum, Então eu vou uhum. lá, faço DR, chamo para conversar, eu quero que melhore, eu quero que melhore. O norte é a relação perfeita, onde eu não vou precisar dizer Aham, nada, eu nem vou olhar, ele já aham, está fazendo o que eu quero, né? aham, Mas isso aham. nunca vai acontecer, e Sim. ainda bem, porque ele sempre vai se manter como outro, e como outro, ele vai estar sempre me ajudando a me encontrar, a me questionar, a me tirar do meu orgulho, como você colocou, do meu Uhum, egoísmo, a questionar as uhum, coisas que eu peço e sou super exigente com ele. Então eu uhum, diria assim, né, até para a gente terminar, que eu acho que a gente pode se flexibilizar um pouco com relação aos nossos ideais quando a gente pensa em se relacionar bem. Porque se a gente for muito rígido com relação aos ideais, que não dá para a gente ter uma relação satisfatória se o outro não for o ideal que vai me fazer gozar, o ideal que vai fazer eu me realizar na vida, uhum. se a gente mantiver essa rigidez, a gente nunca vai ter possibilidade de manter uma relação, né? A gente vai estar Aham, sempre insatisfeito e a gente aham. nunca vai ter possibilidade de gozar no próprio corpo, no corpo do Sim. outro e na relação. Então, Uhum, a ideia é que a gente possa também questionar a nossa inflexibilidade com relação aos ideais. E a gente possa olhar para o outro como alguém que pode, de repente,
também com os ideais dele, questionar os nossos ideais, a gente construir Uhum. o tal do meio termo que você falou no Uhum. começo, né, Uhum. Johnny? Aonde possa haver um espaço de encontro que seja satisfatório, real, o espaço da realidade, que a gente possa amar mais no real e menos no ideal. Que a gente possa se encontrar mais enquanto corpos, enquanto falas, enquanto escutas, enquanto desejos, né? Porque na Uhum. pornografia a gente vai encontrar um espaço para Uhum. gozar, na máquina de fazer gozar. Na virtualidade, o outro é maravilhoso, porque ele vai mostrar sempre o melhor lado, né? No Instagram sempre só tem fotos lindas e maravilhosas de comidas, de bichos e de gente. Mas e na É, realidade, gente? Né? é. Vamos E também dar uma agora, chance para a gente ser feliz no real. vamos, vamos. E daí eu queria só lembrar as pessoas que isso vai ficar gravado, ela vai ficar disponível essa live e depois ela vai para o YouTube. E agora, gente, nós vamos continuar, ok?